2 Samuel capítulo 12, verso 7. Você é esse homem. Você é esse homem. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Só essa partezinha aí. Olha para alguém, coloca a Bíblia no assento. Diz para ele, olhando nos olhos dele, diga assim: você é esse homem. Você pode dizer para outra pessoa, diga assim: você é essa pessoa. Eu acho que a gente tinha que ter isso num tom de pergunta. Pergunta ela assim: você é essa pessoa? Diga assim: você é esse homem? Porque eu acho que é mais apropriado. Curva sua cabeça, de pé, você já vai sentar. Pai, essa é a tua palavra. Ah, Jesus. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Mais uma vez nós pedimos a intervenção do teu Espírito nesse lugar. Tenha o governo. Eu estou convicto de que tudo que eu posso fazer é atrapalhar. Que o seu Espírito flua nesse lugar. Que eu seja simplesmente um instrumento, mais um instrumento, como tantos outros estão sendo usados pelo Senhor na face da terra nesse momento. Tenha liberdade de fluir nesse lugar. Se revela ao coração dos meus irmãos. Descortina diante dos nossos olhos a tua verdade. É o que nós pedimos. Agradecidos em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Você pode sentar. Queria falar nessa noite sobre tirar as máscaras e enfrentar a vida. É muito fácil a gente passar uma vida inteira vestindo algumas máscaras, vestindo alguns personagens. Porque quando nós vestimos um personagem, nós somos mais aceitos, né? Já observou? Que as pessoas que são personagens, elas são muito mais aceitas do que as pessoas que são mais verdadeiras. Pessoas que elas vivem um personagem, elas vivem uma máscara, elas conseguem se adaptar melhor em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Porque elas vão se adaptando, né? Se elas percebem que onde elas estão tem um público que tem um gosto, e elas vão ali como camaleão, vão se encostando ali, elas vão anulando aquilo que elas têm como prioridade da vida e vão assumindo aqueles gostos, aquela convivência, aqueles hábitos, né? E aí geralmente esse tipo de pessoas são as pessoas que são muito bem relacionadas publicamente com todo mundo. Mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Geralmente essas pessoas, elas não conseguem se safar dentro de casa, porque o pai e a mãe dizem o quê? Eu te conheço muito bem. Não é assim? Você engana os da rua, a mim você não engana. Tá rindo? Alguém já disse pra você? Não, tu também não vai falar, né? Porque você vai vestir também uma máscara. Vê como essa coisa, ela é um ciclo vicioso, né? Porque quem foi o filho que nunca ouviu da mãe isso? Não porque você se adaptou, se habituou a uma circunstância, mas todos nós já ouvimos algumas coisas da mãe, né? Quando você chegou lá no colégio, o professor chamou, não sei vocês que eram bonzinhos, né? Mas mês sim, semana não, mês sim, dia não. Minha mãe tinha problema de chegar lá na secretaria, porque tinha problema comigo, né? Não porque eu era ruim, não. E aí o papo já era assim, né? Minha mãe olhava para mim e dizia assim: não fala nada, porque eu te conheço. Mãe, dessa vez... Não entendi como minha mãe ficou tão frouxa depois. Era assim, fez, aprontou, aprontava. Eu aprontava tudo. Ela não conseguia atrás de mim, eu passava o dia na rua. Ela falou: não tem problema, você vai chegar em casa. Eu achava na minha cabeça, quando eu chegar ela já vai estar cansada e não vai acontecer nada. Chegava e o pau comia. Desculpa a palavra, tá? Não tem outra palavra. Era a vara de goiaba cantando. Já viu a vara de goiaba cantando? Alguém já presenciou uma vara de goiaba cantando em você?
faz uns... Não, né? Uns negócios que eu falava assim, meu Deus. Aí eu pensava comigo mesmo, eu não vou fazer mais nada, eu não vou aprontar na semana seguinte. Eu estava fazendo pior. Mas eu quero fazer você entender que nós carregamos algumas máscaras. Alguns personagens diante de situações, às vezes desconfortáveis, porque elas atenuam o que nós vamos sofrer. Porque ser verdadeiro, falar a verdade, não viver uma vida de máscara é muito difícil, ainda mais na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Você imagina alguém carregado de verdade, cheio de seguidores? Eu imagino Jesus nos nossos dias. Eu imagino que eles já deveriam ter feito com Jesus nos nossos dias. Porque Jesus advertia o tempo todo os fariseus. O que ele dizia para os fariseus? Deixa de ser hipócrita. Larga a hipocrisia. Sabe por quê? Porque Jesus via que eles em público eram uma pessoa e por fora eles eram outra. Eu quero fazer você entender que a vida era assim, é muito difícil. Nós sempre carregamos um personagem porque é muito mais fácil carregar um personagem do que enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar, tratar aquilo que nós precisamos tratar na nossa vida. Existem situações na sua vida que você precisa tratar. Existem questões na sua vida que você precisa resolver, que não tem nada a ver com as ações do inferno. Existem problemas que você vive que são oriundos de questões que você não resolveu e que você não tratou, e você criou um personagem e por muito tempo esse personagem funcionou. Porque esse personagem funciona muito bem quando você está numa zona onde você consegue controlar. Mas existem situações que você é colocado, que você é confrontado e você precisa tratar. O texto que nós lemos agora é uma palavra dura do profeta Natan. O profeta chega para o rei e começa uma conversa com o rei. Uma conversa despretensiosa. Ele começa com uma ilustração para o rei. Afinal de contas, ele estava falando com o rei. Nós conhecemos, a Escritura diz para mim e para você, que esse rei era um rei segundo o coração de Deus. Era alguém temente a Deus. Mas o profeta não tinha essa ideia do que o rei seria capaz de fazer se ele fosse confrontado direto. Então o profeta, ele busca uma habilidade, sabe? Com habilidade, ele busca uma forma de alcançar, de acessar o rei e de trazer algumas verdades para o rei. Esse rei, irmãos, você conhece muito bem. Diz que nos dias de o rei estar em batalha, ele resolveu não ir para a batalha. Ele resolveu ficar em casa, e estando em casa, ele olhou para uma das servas, uma das mulheres do seu reino, e se enamorou por ela. E ele se relaciona com ela, né, Lady Murphy. O que acontece? Ela é engravida. E ele começa a articular um plano para sair daquela situação. Um rei, um homem de Deus. Não era um rei qualquer. É lindo esse texto, porque a gente não está falando de Saul. A gente não está falando de Acabe. A gente está falando de um rei que era íntimo de Deus. Isso quer dizer para mim e para você que mesmo nós que somos homens e mulheres de Deus, somos íntimos de Deus, precisamos estar alertas, porque senão em algum momento da vida nós vestimos uma capa, um personagem que não é nosso, para fugir das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, das atitudes erradas que nós tomamos na vida, para esconder as nossas falhas. Esse rei, ele vai e resolve possuir aquela mulher. Aquela mulher é engravida. E ele começa a pensar, ele começa a articular como é que ele ia sair daquela situação. Afinal de contas, ele era um rei que gozava de prestígio da sociedade. Ele tinha um nome favorável na sociedade. E a lei era clara. Ele deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto. Mas ele não queria perder aquele prestígio. Aí você percebe que algo muito semelhante aconteceu no rei anterior. Só que o rei anterior tocou naquilo que ele não podia tocar. Talvez o que acontece na nossa vida, meu irmão, essa é uma palavra para mim, uma palavra para você. Escuta o que eu estou te dizendo, guarda isso no teu coração.
Você que está aqui, você que está nos assistindo, escuta isso. Talvez você ainda não perdeu aquilo que Deus colocou na sua vida, porque você ainda não tocou na coisa errada. Mas se você continuar se tornando um personagem, mantendo esse personagem, já já você vai tocar naquilo que você não pode tocar, e você vai ser banido como Saul foi banido. Já já você vai se aproximar daquilo que você não pode se aproximar. Já já você vai desejar aquilo que você não pode desejar. Já já você vai fazer algo que você não pode fazer. Esse rei articula tudo, você conhece a história. Ele busca maneiras, diversas maneiras de resolver o seu problema sem que as pessoas ficassem percebendo, sem que a sociedade soubesse, sem que as pessoas tomassem conhecimento. Quantas coisas nós vamos tentando resolver na nossa vida, e não porque nós estamos com prática de pecado, não porque nós estamos andando com a mulher do outro, não porque nós estamos planejando a morte do outro, mas que existem situações que nós precisamos tratar de frente, e nós estamos buscando subterfúgios, estamos buscando maneiras de fugir daquilo que nós precisamos enfrentar. Existem situações da sua vida que você precisa enfrentar, existem situações da sua vida que você precisa tirar a máscara. Você precisa se mostrar vulnerável. Você precisa se render, porque a única alternativa que você tem é que Deus use de misericórdia, de compaixão com a sua vida, veja a sinceridade no seu coração e dê você o perdão. Mas nós vamos buscando saídas para os nossos problemas. Talvez você não tenha a mesma oportunidade que Davi teve. Talvez você não fez algo parecido como Davi fez para que você tenha a mesma oportunidade que Davi teve. Não sei por qual razão, não sei por qual motivo, mas Davi teve uma oportunidade única de reparar e ele não perdeu a oportunidade. Isso que é lindo. Eu quero acreditar que o Senhor deu a Davi a oportunidade porque ele sabia que Davi não ia abrir mão. Deus tem dado oportunidade a pessoas, Deus tem dado oportunidade a gente para reparar os erros, para consertar os erros, e as pessoas continuam com máscaras, com farsas. Eu já tive situações extremamente desconfortáveis, e as pessoas chorarem e dizer: eu não fiz, eu não sou aquilo outro, e a gente vê que as máscaras elas vão cair, elas não permanecem. Nós temos dificuldade de lidar com aquilo que são os nossos conflitos interiores, as nossas batalhas internas, as nossas complicações internas, e nós começamos a atribuir aos outros os problemas. Você sabe a decisão que você tomou. Lembra do profeta Ageu? Você sabe o caminho, para onde você está indo, para o lugar que você está indo, mas você quer manter essa máscara, você quer manter essa aparência, você quer se manter do jeito que você está, porque você está com medo e preocupado no que as pessoas vão pensar, e você está se esquecendo que o teu Deus é que te está dando a oportunidade de você rever os seus caminhos. E o profeta começa com a historinha que você conhece bem, eu não vou contar. Do aquele que tinha um cordeirinho, daquele que tinha ovelhinha. E aí Davi, no auge da sua justiça, você já viu que todos nós somos juízes implacáveis. Nós temos um senso de justiça muito apurado quando se trata de cuidar do caráter do outro, e nunca de cuidar do nosso caráter. Existem questões de caráter que precisam ser cuidadas por você com o mesmo peso que você ajuiza sobre a vida do outro. Você entendeu isso? Natan conta a história toda e deixa, sabe, para Davi. Davi entra de sola. Implacável. Esse homem tem que morrer. O profeta olha para ele: tu é esse homem, tu não é essa máscara que você está mostrando aqui, não. Você é esse aqui, é esse que é você. Davi baixa a guarda. Davi baixa a guarda. Quantas coisas Deus quer tratar na nossa vida que você já ouviu de Deus, mas você prefere ouvir o profeta que diz para você assim: é verdade, você tem um chamado, só que aquele lugar é pequeno demais para você. Você tem um chamado, mas sabe, aquele lugar não é para você. As pessoas não conseguem enxergar o tamanho do teu valor.
Porque você quer ouvir aquilo que mantém o personagem vivo. E você não quer se permitir ouvir aquilo que tira as máscaras, que te torna nu diante da vida. Muitos dos problemas que nós enfrentamos são relacionados aos comportamentos que nós criamos, as situações que nós criamos na nossa vida. Muitos dos enfrentamentos que nós temos na nossa vida é resultado dos projetos, porque nós nos tornamos fingidores profissionais. Você fala com alguém que está em pecado, a primeira coisa que ele diz é que ele é abençoado. Eu sou altamente abençoado. Não é tipo Maria, altamente favorecido, porque ele quer manter. Nós temos dificuldade de tratar com questões internas. Nós somos bons, ótimos para olhar problemas externos, mas somos péssimos para olhar os problemas internos. A igreja está se movimentando nos nossos dias assim. A gente olha para os problemas do lado de fora e não vê a sujeira que está do lado de dentro. Somos seguidores profissionais, fingidores profissionais, personagens profissionais, fingimos perfeitamente. Precisa ser verdadeiro. Você precisa tirar toda a máscara. Você precisa se apresentar vulnerável. O que nós não entendemos é que estar vulnerável diante de Deus não é estar vulnerável diante dos homens e das batalhas. O profeta é direto para ele. O profeta sabe. O profeta antes ele estava preocupado com o que ele ia falar, como ele ia falar, mas ele não ia esconder a verdade. Ele trouxe de uma forma que ele pudesse atenuar ou não provocar a ira no rei. Isso se chama sabedoria, mas ele não deixou de colocar a verdade. Ele poderia, talvez nos nossos dias, eu dizer assim: rei, mas tem um camarada aí muito semelhante com você. Não é você não, tá? Não é você não, que pegou uma ovelhinha que não tinha que pegar. A gente fica escondendo aquilo que é nosso. A gente fica jogando para debaixo do tapete. Confesso, irmãos, que é tentador vestir um personagem. É tentador, gente, você vestir um personagem, porque o personagem dá acesso a lugares. O personagem tem acesso mais rápido. O personagem, o caminho é mais curto. O caminho do trono do personagem não passa por Getsemane, um lugar de abandono. O caminho do personagem não passa pela fortaleza de Antônio, um lugar de condenação. O caminho do personagem não passa pelo Calvário, um lugar de morte. O caminho do personagem não passa pela tumba, mas quando chega ele fica lá. E aquele que é verdadeiro vive a glória de Deus no tempo certo. Você entende isso? É tentador ser um personagem. É tentador você manter uma aparência, você tentar ser alguém que você não é, para fazer parte de um meio pelo qual você nunca deveria ter feito parte. Deus não vai abençoar quem finge ser o que não é. Pastor, mas tem tanta gente sendo abençoada. Ei, não confunda popularidade com bênção de Deus. Quantos são que são semelhantes a Jesus, que estão andando com os populares? Quantos são iguais a Jesus? Quantos têm o mesmo coração que você tem? Quantos são igual a você? Não se preocupe com os resultados aparentes. Não se preocupe com aquilo que seus olhos veem. Não limite aquilo que tem em Deus na sua vida com aquilo que seus olhos podem ver. Comece a buscar aquilo que Deus tem para você. E Deus, no tempo certo, vai fazer o que for necessário para te colocar no lugar que Ele já planejou para
você. É tentador manter uma vida de aparência, mas Deus não abençoa pessoas perfeitas. Deus abençoa pessoas reais. Deus não abençoa pessoas poderosas. Deus abençoa pessoas reais. Deus abençoa gente que tem medo. Deus abençoa gente que chora. Deus abençoa gente que tem vontade de desistir. Mas Deus abençoa gente que rasga o coração e diz para o Senhor: eu pequei contra o Senhor. Foi o que Davi fez. Quando Natan colocou para ele, eu imagino que Natan pensou: pronto, agora esse rei, o rei mais poderoso da terra, ele vai acabar com a minha vida. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Sabe o que Natan diz para ele? Ei, Davi, Deus perdoou o teu pecado, mas a espada não vai sair da tua casa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Pessoas honestas são pessoas que entendem que precisam de ajuda. Pessoas honestas são pessoas que enfrentam, sabe, os seus traumas interiores, enfrentam o seu caráter. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem pessoas que precisam ser forjadas no seu caráter. São pessoas maravilhosas, mas elas precisam ser transformadas no seu caráter, na raiz. Tem pessoas que precisam ser curadas no seu caráter. Eu vejo tanta gente mentirosa, irmãos, que acreditam na mentira, que contam. É problema de caráter, gente. Tem gente que precisa ser tratado na razão, que elas não são capazes de redirecionar a sua vida, porque elas querem sustentar uma escolha, uma decisão, ainda que saibam que é errada. Que Deus chama, que Deus usa profeta, que Deus usa gente dele, e continua. Tem gente que precisa ser tratada no seu íntimo, que carrega frustrações do passado. Tem gente que precisa ser curada na sua alma, porque vive a síndrome do cachorro vira-lata, porque alguém rejeitou no passado, porque alguém abandonou, porque é fruto de rejeição. Eu quero te dizer uma coisa: não viva um personagem, seja frágil, seja vulnerável diante do Espírito Santo de Deus, porque Ele não vai te quebrar, Ele vai te moldar, Ele vai aliviar a tua vida, Ele vai mudar a tua história e vai fazer você romper definitivamente. Chega! A vida de todo mundo não foi um mar de rosas, não. Nem todo mundo nasceu no palácio de Buckingham, não. Nem todo mundo é filho de príncipe, não. Nem todo mundo teve o pai presente, nem todo mundo teve a mãe presente, nem todo mundo teve o auxílio, os avós, os amigos, querido, mas você teve Deus que cuidou de você até agora. Deus que cuidou de você até agora, e não joga fora aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque você está com a sua alma ferida. Chega! Davi direto. Quantas coisas Deus tem trago para a nossa vida, que nós estamos buscando meios. Davi foi direto. Esse rei era segundo o coração de Deus, não é à toa.
E aí é perfeito você pensar que um homem que maquinou o mal, um homem que, produziu o mal na vida de uma família, um homem que fez coisas erradas, que nós, como homens, no ápice da justiça, no nosso senso exacerbado de justiça, condenaríamos, deixaríamos de lado, jamais classificaríamos como homem segundo o coração de Deus. Esse homem é segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque quando ele está diante do Altíssimo, ele não abre mão de ser ele mesmo, ele rasga as vestes, ele rasga o coração e ele vive autenticamente quem ele é. Quem você é, meu irmão? Quem você é, minha irmã? Quem você é? Aqui na igreja é o santinho. Aqui na igreja é a santinha. Aqui na igreja é o que tem a fala ponderada, a fala certinha. Do lado de fora é o cão chupando manga. Nem o cramunhão quer estar perto de você. Quem você é? Você é o que você apresenta na igreja, você é o que você apresenta no trabalho, você é o que apresenta para os amigos ricos, você é o que apresenta para um amigo pobre, você é o que apresenta. Você está entendendo quem você é? Como Deus vai mudar a tua vida que Ele não sabe. Quem é agora? Meu irmão, Deus vai te abençoar, você sendo quem você é, em qualquer lugar, porque o lugar que Ele tem para você é muito superior que essa terra pode te produzir. Deus tem coisas lindas para fazer na tua vida, mas na tua vida, não no personagem que você quer vestir. Deixa a sua alma ser curada. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. É difícil tratar com as coisas de dentro, é difícil tratar com as nossas questões internas. Não é fácil lidar, não é uma tarefa comum, não é. Eu sei que não é, e eu não estou te propondo hoje tratar algo que é tão delicado, tão difícil de maneira comum. O que eu estou te propondo hoje é: dobra os seus joelhos, se rende diante dele e fala assim: a culpa não é de ninguém, o problema não está com ninguém, o problema não está com o irmão, não está com fulano, não está com o pastor, não está com a esposa, não está com a filha, não está com ninguém. O problema está comigo e eu preciso sair curado. Eu só vou me levantar desse lugar quando eu estiver curado. Fingidores profissionais. Fingidores profissionais. Hoje fazer trocadilhos. Não tem trocadilhos com Deus. Não há trocadilhos com Deus. Não há trocadilhos com Deus. Deus não usa de subterfúgios para alcançar propósitos. Você entendeu isso? Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que o Espírito Santo falou? Deus não usa de subterfúgio para alcançar propósitos. Propósitos em Deus são alcançados direto. Ei, Natan, fala para Davi. Natan criou todo um contexto para dizer a Davi uma verdade. Afinal de contas, nós precisamos ser sábios. Não é aquela coisa do sincericídio, não, tá? Ah, porque eu sou verdadeiro. Não, nós precisamos ser sábios. Você quer tratar uma coisa, você quer chegar na sua casa, chegar para os seus filhos e pá! Você quer chegar lá para o seu marido e tacar na cara, chegar para a sua esposa e tacar, tá vendo? Eu fui lá na igreja hoje, ô seu incircunciso, seu bebum, você precisa mudar, senão Deus vai acabar contigo. Vai mudar como? Vai ter mais ojeriza ainda a igreja. Nós precisamos ser sábios, mas não podemos anular a verdade que precisa ser dita. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: você é do jeitinho que Deus planejou. Cada tracinho, cada detalhe, Ele pensou. Não ignore quem você é, para desejar ser quem Deus não te projetou. Fingidores, não entra na sala do trono. Vestir máscara sempre é muito tentador, muito. Mas quem tem máscaras não entra no lugar de intimidade. Precisamos ser honestos o suficiente para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu tenho hábitos que não são agradáveis e eu preciso de ajuda. Eu tenho defeitos que eu preciso de ajuda. Eu cometi erros, estou me esforçando, mas eu preciso de ajuda. Deus, eu estraguei tudo.
mas eu quero recomeçar. Quando você é honesto e sincero, você abre a porta para que Deus possa entrar na sua vida e as coisas começam a mudar. Mas enquanto insistimos em fingir, enquanto você insistir em fingir, você não permite que Deus lide com os problemas reais da sua vida. Isso não vai melhorar você. Isso não vai ajudar você em nada. Jesus era sempre muito forte com os fariseus. Jesus chegou a comparar os fariseus como sepulcros caiados. Quanto é sério o que nós estamos falando? Os fariseus agiam de uma maneira no templo e outra fora. Eles eram a imagem perfeita entre quatro paredes e fora. Eles eram horríveis. A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira também tentaram forjar um personagem para ser aceito na comunidade, na igreja primitiva. Diz as Escrituras em Atos que a igreja primitiva ela vinha crescendo, e não apenas em número, mas havia um espírito, havia uma comunhão, algo muito precioso no meio deles. E as pessoas voluntariamente elas pegavam o que elas tinham, elas vendiam e elas compartilhavam. Lembra? Na busca de ser aceito, nós nos forjamos. Nós viramos um personagem. Nós colocamos máscaras. Diz as Escrituras que Ananias e Safira estavam dentro desse contexto. E eles estavam vendo o que estava acontecendo. E eles queriam fazer parte daquilo que estava acontecendo. Mas eles não queriam se entregar. Quantas pessoas estão do nosso lado que querem fazer parte daquilo que está acontecendo na nossa vida, mas não querem ter um nível de entrega como nós temos. Diz as Escrituras que Ananias e Safira foi lá e pegou e vendeu a sua propriedade, na tentativa de manter uma máscara, na tentativa de enganar a comunidade, de manter o personagem, de se mostrar igual, de dizer, está vendo, nós também fizemos a mesma coisa. Só que diferente de Davi, e muito semelhante a Saul, e talvez um pouco pior do que Saul, deixa eu corrigir, muito pior do que Saul, eles fizeram isso num novo tempo, num tempo em que o Espírito Santo estava agindo. Eles mentiram ao Espírito. Eles acharam que a farsa, o personagem que eles estavam criando, ele podia fazer com que eles ludibriassem até mesmo a Deus. Lembro das palavras de Pedro: por que fizeste isso? Se não tivesse se proposto a vender, se não tivesse mentido ao Espírito, nada aconteceria. E o que é mais interessante disso, que diferente de Davi, quando foram confrontados com a verdade, eles permaneceram na mentira, eles permaneceram na fantasia. Quantos estão nesse lugar fantasiados de homens de Deus, fantasiados de mulher de Deus? Quantos estão nesse lugar fantasiados? São personagens. Deus hoje está querendo tratar com você no íntimo. Deus está querendo hoje cuidar de você no íntimo. Feche seus olhos. Deus está querendo curar você agora no íntimo. Deus quer curar você. Deus quer tratar com você. Chega de ser um personagem. Diz as Escrituras que eles morreram, foram fulminados em momentos distintos, mas por relações. Porque tanto Ananias quanto Safira tentou manter um personagem,
tentou manter uma mentira, tentou manter, sabe, algo que eles não eram. Até quando você vai tentar ser essa pessoa que você não é? Até quando você vai resistir e tratar aquilo que Deus falou para você que precisa ser tratado? Não estou aqui dizendo para você ignorar a sua história. Não estou aqui dizendo para você rejeitar o que você já viveu. Só estou dizendo para você, olha para a sua história, olha tudo que você já viveu. Pega aquilo que está te machucando, pega aquilo que está ferindo. Você agora coloca diante de Deus, porque você daqui para frente vai olhar para trás e essas coisas não vão mais te ferir. Essas coisas não vão mais paralisar a sua vida. Essas coisas não vão mais frear a bênção de Deus sobre você. De hoje em diante, a tua vida será diferente.